é dia 16 de fevereiro de 2020 e este é o episódio 78 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo está o Tiago Carronda. Olá, Tiago. Olá, Diogo. Está tudo bem? Está tudo ótimo, pá. E contigo? Também, está tudo bem. Estou quase de férias, pá. Quase de férias, pá. Ei, pá, mas não quero falar sobre isso porque um episódio não chegava. Tinhas de fazer o Holiday Cast? Ora, vez, eventualmente. Mas isso não está muito longe daquilo que nós temos aqui para falar. Acho eu que de parte a parte temos aqui um duelo de podcasters. De titãs? Exatamente. Mas pronto. Mas conta-me, o que é que tens andado a fazer, Diogo? Tenho andado a brincar. Eu comprei uns brinquedos novos. Não sei se já viste. Já vi. Já o tive na mão. Exatamente. Pois é, já te mostrei, não me tinha esquecido, porque tivemos os dois no. Para tudo, espera aí um bocadinho. Voltámos à rubrica Diogo, o que é que tu compraste esta semana? Exatamente, que é um clássico. Um separador para isto. Então vá, conta-nos lá. Onde é que mandaste a gastar dinheiro esta semana? Não foi esta semana, já foi. Qual foi? Foi mesmo no primeiro dia da semana, ou no segundo, não sei. A semana passada, porque o domingo é o primeiro dia da semana seguinte. Eu fui ao médico, a medicina de trabalho, e depois disso, enquanto estava à espera de uma pessoa, tinha algum tempo para queimar, e então resolvi passear numa loja. É uma loja que eu gosto de ir porque é a única loja em Lisboa que eu conheço que tem equipamento para podcasting. Ok? Tens que ir mais à noite, pá. Epá, à noite, vais a lojas à noite, é? Não, no sentido de sair, pá, é uma expressão, pá. Não, é que eu visito várias lojas de eletrónica e afins, e esta é o único. Há várias que têm coisas que também serviriam para podcasts, mas esta tem mesmo equipamento específico para podcasting e para podcasts. É um bocadinho diferente Está bem, a mim acho que é só uma forma de embalar não um é. produto. Não. Há coisas que são pensadas especificamente para uma coisa, e há coisas que também servem para essas coisas. É essa a diferença. Há ali uma intenção, criou-se ali uma secção onde estão os produtos para música e coisas desse tipo, e está ali um bocadinho que tem produtos especificamente para podcasts. E o que é que tu compraste especificamente para podcast? Espera, já lá chego. Eu estava a pensar, isto tem aqui produtos realmente que são interessantes e aposto que alguém poderia sair daqui e gravar um podcast. Sim. Imediatamente. E então desafiei-me a isso. Okay. E então... Certo. Então comprei um gravador. Comprei um gravador, um Zoom H1N. Para podcasters. Serve para podcasters e não só. Então pera, não. Então, mas tu foste a uma loja específica para comprar material específico para podcasting, ou foste comprar material que também serve para podcasts? Deixa-me acabar. É que isso não bate certo com o que disseste há bocadinho. É que o Zoom é um gravador, é um produto de propósito genérico, né? Sim. Eles tinham lá produtos de facto específicos para podcasts, e eu posso dizer que além do Zoom eu comprei um microfone, um microfone de lapela, que é o Audio-Técnica ATR. Olha, não encontro agora o modelo específico escrito na caixa. Tá bem. Então, mas... Tem um autocolante ATR 3350 IS, certo. Que é um microfone de condensador. Ok. E é um produto específico para voz, para discurso, completamente diferente do Stoner que a gente tem, não é? É diferente do Stoner. Os Stoner eu não creio que sejam, não é para discurso. Sejam de condensador, são dinâmicos. Também servem para discurso, obviamente. Então, mas o que é que tu ganhas com esse, que eu ainda não percebi? O que é que eu ganho com este? Em relação ao Stoner? Não te sei dizer isso, até porque não fui comparar as especificações técnicas de uns e dos outros. Estás a começar a atingir os pontos que eu queria. Sim, ok. Continua. Eu comprei porque não tinha lá o toner comigo. O toner estava no carro e não estava comigo. Sabes que a malta que não faz podcasts lá e que usou, a malta que faz podcasts e que não faz podcasts, aliás, e que usam H1, usam para coisas tão simples como fazer uma entrevista na rua ou para tirar audionotas e usam o gravador per si. Aliás, a vantagem do H1, e eu estive a discutir na quinta-feira com alguém que tinha comprado um H1,
é exatamente o facto de ser levezinho, ser portátil, estar no bolso. Se lhe começas a juntar muita cangalhada, começa a deixar de ser são só estas duas coisas. Que são só estas duas coisas, aliás, que o H1N traz uma bolsinha e eles cabem as duas coisas, o microfone, que é um microfone de lapela, e o H1N cabem os dois dentro da mesma bolsinha. Já experimentaste o gravador do próprio H1? Já. E ficou assim tanto a dever à qualidade? É assim, o microfone, estás a falar do microfone? O microfone? O microfone. O microfone não experimentei, por acaso. Eu, se comprasse um H1 era para usar sozinho, era para não ter mais nada, ou seja, chegas ali, gravas e acabou. Não era esse o meu plano. Eu queria um microfone de lapela que achei que era mais prático para poder andar com o gravador no bolso, nem sequer ter. Tinhas que chegar aos 3 dígitos, não era? O que é que eu vou aqui, isto passar dos 3 dígitos, o que é que eu vou aqui? Não, isto passa dos 3 dígitos só com o H1N. Pronto, ok. Quanto é que custa isso já agora? Mas custa pouco mais de 100 euros então? É para aí 100 euros, ok. Não sei dizer o valor certo, mas é para aí 100 euros. A última vez que eu vi, ou 99, ou 99 é 100, na verdade, não é? Mas pronto, e comprei também lá um cartão SD e pilhas e saí à porta e gravei imediatamente algo. Não gravei um podcast naquele momento, mas poderia ter feito. E entretanto já andei a gravar coisas com ele para podcasts, de facto, e aí haverá novidades em breve. E quanto a esta aventura, foi isto mesmo. Foi só isso? Sim. Tá e falaste sobre o quê? Gravaste o quê? Consegues dizer sobre o que é que estavas a gravar na altura? Posso dizer que eu estive num evento que é o Privacy Café da Privacy LX, e lá gravei uma pequena conversa com uma pessoa que já esteve cá neste podcast, o Francisco Cor. Exatamente. Gravámos uma conversa de alguns minutos e que aliás até podemos incluir aqui porque é uma espécie de reportagem muito breve sobre o que aconteceu. Deixa para a semana que vem, é um conselho meu. Ok. Até porque então, assim fazemos o tease para a semana que vem. Está bem. Na semana que vem então eu incluo os 5 minutos ao que é de conversa que tive com o Francisco Cora a explicar como é que foi o evento em mais detalhe. Do que eu gravei, isso é o que eu posso falar. Gravei mais coisas, mas em breve poderei falar delas. Ainda não é o momento adequado. Olha, então deixa-me começar aqui a contar as minhas também, até porque eu sei que ainda tens mais coisas para dizer, mas eu tenho um anúncio, aliás, isto hoje sai, hoje para quem nos ouve, a partir de hoje, que é quinta-feira, ótimas notícias, porque se ouvir isto logo na quinta-feira, portanto sexta-feira, dia 21, vai sair, está agendado já, e vai sair o último vídeo da Ubucon Europe. Portanto, a partir de sexta-feira, o cardápio dos vídeos que estavam ou tecnicamente, ou em termos de privacidade, ou em termos de exigência do orador, capazes de serem publicados, ficam publicados. Portanto, não temos mais nada em carteira. Lamentavelmente não conseguimos resposta de todos os oradores, é preciso dizer isto também, mas entendemos que não iríamos deixar o catálogo incompleto só porque não tivemos resposta, até porque as pessoas, logo quando fizeram a sua apresentação, as câmaras eram bastante visíveis e foi explicado o processo e foi explicado tudo, portanto, mesmo sem, portanto, e correndo esse risco, a equipa está disposta a responder pelo seu ato, mas entendemos que não chegou a meia dúzia de vídeos que não conseguimos a aprovação dos oradores por disponibilidade, por prioridades, portanto não vamos agora aqui também entrar em grandes pormenores, mas da nossa parte, da parte da organização, fica o catálogo completo. Portanto, alguém que não tenha estado ou alguém que queira reviver a Ubucon poderá, a partir de sexta-feira, reservar 4 dias da sua vida e começar a ver os vídeos. Aquilo vai estar, acho que já está organizado por playlists e por dias, por salas, alguns por temas também. Portanto, o trabalho por temas começou a ser feito, mas depois acho que não foi terminado. Mas isso era uma coisa que andava aqui a fazer comichão no sapato de 4 pessoas, portanto a equipa que estava responsável pelos vídeos, e nesta altura está concluída mais uma tarefa. Ainda não são todas,
todas. Portanto, a Ubucon Europe ainda não acabou, pelo menos em termos de organização, mas já só falta, pelo menos que eu me lembro, mais uma tarefa. Portanto, está tudo concluído. Portanto, o meu obrigado a todos aqueles que contribuíram para que os vídeos fossem publicados. Certamente que para algumas pessoas acham que não foi rápido o suficiente, para nós achamos que foi um tempo recorde ainda assim. Apesar de estarmos quase a entrar março, acreditem que foi feito tudo num tempo recorde, dada a disponibilidade e a mão de obra que foi necessária para realizar a tarefa. E também colaboração dos próprios oradores. Sim, claro, também foi foi preciso para resolver alguns dos problemas, então precisámos dos oradores e mais não digo, há um vídeo de making of, portanto para quem quiser ver mais ou menos o que é que está envolvido na edição daqueles vídeos, mas ainda assim houve alguns exercícios de criatividade e houve até alguns exercícios de perfeita cozinha, eu não diria cozinha gourmet, mas que foi preciso de facto cozinhar algumas receitas para que alguns daqueles vídeos tivessem visto a luz do dia. Mas pronto, está concluído, felizmente está concluído e estamos cada vez mais disponíveis para as próximas aventuras. Muito bem. Como eu disse, eu estive no Privacy Café, que foi organizado pela Privacy LX, que foi um evento super interessante. Foi... chegaste a horas desta vez? Não cheguei a horas porque estive a trabalhar antes. Sim, mas não chegaste no fim, portanto ainda aproveitaste um... Não, cheguei no fim, não. Ok, boa. Não, vi para aí um bocadinho menos de metade, vá. Okay. Mas também, para além disso, fiquei lá depois de acabar e tivemos lá um bocadinho à conversa e comer e a conviver. O que é um Privacy Café? Para quem não teve, para quem não quer. Isso está tudo explicado na tal conversa que eu tive com o Francisco Cor. E que nós vamos publicar para a semana, não é? E vamos publicar para a semana, exatamente. Agora, o que vale a pena dizer é que aquilo foi num espaço super interessante, que é o Makers in Little Lisbon, que é Makerspace mais especificamente, em Lisboa. E que é super interessante e provavelmente é um sítio potencial para futuros eventos em colaboração com a comunidade do Ubuntu. Olha, isso é sempre saudável e é sempre salutar ouvir essas tão sábias palavras. Há comida? Ou é só mesmo só um makerspace e depois tens que sair de lá para ir comer? É só mesmo um makerspace. Okay. O que a gente fez foi encomendar pizzas. Ora, também não é mau. É uma boa... Sim, também parece-me bem. Ou então fazer como a gente faz, por exemplo, em Sintra. Durante uma hora e meia falas sobre um tema qualquer, quando há hora Ubuntu, e já fazendo aqui o gancho com o que vai acontecer para o mês que vem, mas lá chegaremos, e depois segues para o evento social, portanto, para quem se quiser juntar só no evento social, poder também fazer essa parte. Mas tudo bem, então e mais? Mas queres destacar alguma coisa ou queres deixar tudo para a tal conversa? Não, foi só, eu quis mencionar isto porque achei que era importante, porque eu darei de facto o espaço, fomos muito bem acolhidos, houve muita gente a participar. E o resto fica para a semana. Ok, tudo bem. Eu agora estou curioso pelo teu próximo ponto, Diogo. É que eu leio ali nas notas MILF. Portanto, o que é que tu nos queres contar? Não, é MILF. É Makers in Little Lisbon. Caramba. Eu estava aqui bem, vou buscar pipocas e vou esperar aqui um bocadinho para ver o que é que o Diogo tem para nos contar. Afinal é só 1000. Só 1000 que, pelos vistos, é um espaço bastante interessante também. Portanto, é uma temática super interessante. Mas pronto, tudo bem. Olha, então deixa-me dar-te mais uma, que é para tu respirares, e a seguir contas tu a próxima. Eu tive, esta semana, foi uma semana também em que eu estive bastante ocupado e estive a arrumar a casa, e uma das coisas que eu estive a arrumar foram uma coisa que já andava com vontade de fazer há muito tempo, que é começar, ainda está muito na rama, e eu cheirei porque isto vai dar sumo para outros episódios, mas nesta fase comecei finalmente a arranjar uma maneira de gerir os meus dot files, e eu tinha 2 objetivos com isso. O primeiro era arrumar alguns ficheiros que estavam a precisar de carinho e de amor que eu tenho na minha workstation, e depois, à boleia disso, aproveitar alguns desses ficheiros que contêm configurações preciosas e empurrá-los para algumas das máquinas onde eu passo mais tempo, ou até talvez em todas, alguns ficheiros, se calhar até
em todas. Eu troquei várias impressões. Isto é uma conversa que tem para aí 3 meses, talvez. Troquei várias impressões com algumas pessoas, tentar perceber o que é que elas faziam, a que é que davam importância, qual é que era a metodologia. Encontrei as coisas encontrei os comentários mais escabrosos, pelo menos para aquilo que eu queria ouvir. Portanto, montes de pessoas que me dizem: eu não uso isso porque eu uso tudo vanilla, e isso, irrita-me. E eu isto tudo começou... Mas irrita porquê? É isso, eu vou dar um exemplo, claro, que é para as pessoas perceberem bem. Eu uso, e é uma das coisas que ativo em todas as minhas máquinas, quando entra a primeira vez, é ativar Biobo. Ativar Biobo por omissão, ou seja, entras na máquina, fazes Biobo Enable, sais da máquina, entras na máquina e o Biobo está lá. Certo. O Biobo por omissão está sempre igual. Agora, ele tem lá alguns indicadores que me dão muito jeito, e um deles, eu dou um exemplo de porque há vários, e agora neste momento tenho tudo standard, mas um deles é o indicador de rede, upload e download, que é uma coisa que eu faço nos meus desktops todos também. Eu gosto de estar a olhar para a taxa de transferência para saber o que é que está a sair ou a entrar no meu computador, e quando estou num terminal gosto de ter a mesma noção. Algumas tarefas que tu fazes requerem alguma largura de banda, e convém perceber se aquilo está, se não está, se está lento, se está rápido, e então o Biobo é ótimo. Só que eu, para isso, tenho que, quando dou por falta desse indicador, vou ter que ir às configurações do Biobo, vou ter que ir ativar aquilo. Irrita-me quando tu tens 30 ou 40 máquinas a que tens que fazer aquilo, e passando tu grande parte da tua vida a automatizar e a uniformizar coisas nessas máquinas, porque é que eu não vou também uniformizar as minhas coisas nessas máquinas, sem ter que ser demasiado, ter que adulterar muito o sistema, que essa também seria uma dificuldade para mim. Ou seja, como é que eu conseguiria empurrar coisas para as minhas áreas nesses computadores, sem ter que instalar repositórios, sem ter que instalar software adicional, sem ter que uma série de outras coisas. E então, aquilo que eu consegui, só para fechar aqui esta parte da ideia, para tentar responder à tua pergunta, uma das coisas que eu fiz nesta altura, para já é agir, porque é sempre interessante quando olhas para fecheiros de configuração de softwares que utilizas, com este propósito, porque aprendes sempre alguma coisa sobre aquilo, aprendes mais um bocadinho sobre aquilo que utilizas diariamente. E então percebi que a configuração do Biobo é extremamente simples em termos de fecheiro, é muito, muito simples. Tu ativas ou desativas opções, basicamente comentando ou descomentando porções de um fecheiro único. E então o que é que eu fiz? Cheguei a um fecheiro que eu considero como o fecheiro ideal, com as informações todas para mim, e o que eu faço nesta altura é empurro esse fecheiro para as máquinas onde me ligo habitualmente. Faz com que o meu Biobo seja exatamente igual em todas essas máquinas, ou seja, eu não tenho que ativar ou desativar mais nenhuma notificação a partir da altura em que tenho isto automatizado. Ok? Portanto, não sei se te esclareci em relação a porque é que eu queria fazer isso ou não. Quer dizer, de certo modo sim, de certo modo sim. Ok. Diria que sim. Eu por acaso gosto de ter as coisas vanilla. O Biobo é das poucas coisas que eu de facto mudo também. O Biobo, e eu também tenho um VMRC. Sim. Que eu uso, e eventualmente posso colocar lá também algumas chaves de SSH e um SSH config para o utilizador. Chaves de SSH, queres elaborar? Sim. Chaves privadas? Sim, podem ser chaves privadas, sim. Okay. Em máquinas de salto. Ok. Não é assim tão estranho. Temos várias máquinas de salto para os mesmos clientes, por exemplo, e não há nenhuma razão para ter 3 chaves diferentes nas 3 máquinas. Há formas de resolver isso, mas tudo bem, isto dava um episódio inteiro. Tudo bem. Há outras formas, sim, mas esta é uma forma muito, muito fácil, e já que eu estou a empurrar para essas máquinas algumas configurações, empurro mais algumas ao mesmo tempo. Sim, mas empurrar as configurações é diferente de empurrar uma chave privada, mas tudo bem, não me quero alongar. Ora, sobre os meus .files, aproveitei a embalagem e andei a quitar o meu bash RC com algumas funcionalidades adicionais, e andei a ler umas coisas e tropecei com alguém
que ao início não achei grande vantagem nisso, mas decidi experimentar e fiquei encantado, que é fazer uma configuração do meu prompt. Eu já tinha o meu prompt com algumas alterações, nomeadamente coisas como teres o branch, quando aquilo está num repositório, poderes ter o branch no teu prompt, além da pasta local, e tinha esse tipo de customizações, e então dei um passo mais, e neste momento tenho um prompt com 2 linhas, o que é uma coisa deliciosa. Ou seja, eu tenho, o meu prompt tem uma linha que tem a informação habitual, não é? O utilizador, o hostname, portanto aquelas coisas básicas. Depois a linha tranca com, isso é irrelevante, mas tranca com os traços, e na ponta do outro lado aparece um timestamp. A partir disto parece que não serve para nada. E depois na segunda linha, o que é que eu tenho? Tenho o cifrão. Qual é a vantagem disto? A vantagem disto é quando tu tens que, por exemplo, documentar um procedimento. É muito fácil documentar um procedimento copiando o resultado, ou copiando aquilo que estás a fazer, e não foram tão poucas vezes quanto isso que eu, quando copiava essa informação, tinha que limpar, por uma questão de rigor e por uma questão também de alguma limpeza, mas tinha que eliminar os dados particulares da máquina, o utilizador que estava a correr e o hostname, portanto que não fazia sentido. Quando tens um prompt com 2 linhas, tu basicamente ignoras a primeira linha, e tu, quando copias da segunda para baixo, só tens o cifrão e tens o resto. Portanto é tudo copiável e é tudo... Certo, mas podes fazer isso também com o history. Sim, não, o history não te dá tudo. O history não te dá o output do comando, por exemplo. Certo, o output não. Pronto, quando tu queres fazer um output e queres que a evidência seja aquilo que tu correste e o resultado do comando, o history não te resolve o problema. Depois, como adicional, uma coisa que eu vim a aprender mais tarde, que é uma coisa que também dá jeito, que é tu poderes facilmente ter um histórico temporal dos comandos que deste. Portanto, quando queres voltar para cima e perceber o que é que fazes, como o teu prompt tem o dia e a hora, aqui aquele prompt foi apresentado, tu consegues ter uma pista bastante rigorosa de o que é que tu fizeste e a que horas é que o fizeste. Portanto, é bastante mais informativo. Eu estou contente, pelo menos estou contente, mas é como te digo, tenho perfeita noção que esta guerra do BashRC, Profile, Biobus, Functions, Alias e coisas do género, que isto ainda vai fazer correr aqui muito éter no nosso podcast, mas por enquanto é isto, basicamente é isto. Importa só dizer, para tentar fechar aqui a ideia, qual foi a técnica que eu encontrei. Portanto, eu cruzei-me com vários softwares que são especialistas em gerir .files, nenhum deles me satisfez, pelo menos para o meu propósito, que era tentar tocar o mínimo possível nas máquinas para onde vou empurrar algumas destas configurações. E aquilo que eu arranjei que eu achei mais minimal foi exatamente usar o Ansible, em que basicamente depende de uma ligação a SSH, e como é tudo dentro da minha pasta pessoal, também não preciso de nenhum cuidado adicional, e então estou a usar o Ansible para empurrar estas coisas para as várias máquinas. E pronto, e olha, estou satisfeito. Sugestões que vocês tenham, portanto, eu fui para o Twitter exatamente pedir opiniões sobre procedimentos, sobre ficheiros, sobre o que é que se havia de salvaguardar. Tive alguns feedbacks, não foram muito numerosos, mas foram bastante valiosos. Mas estou sempre aberto, e esta história dos .files acho que é um bocado, chega a ser, se tu não te controlas, chega a ser viciante, tu começas a querer controlar cada vez mais e tu começas a querer gerir cada vez mais. Eu não sei se, não tenho muita paciência para isso, mas estou curioso para ouvir a opinião de quem nos ouve sobre como é que fazem, como é que não fazem, o que é que eu devo preocupar-me ou não, ou o que é que eu já disse de errado nestes 5 minutos ou mais que estive a falar sobre isso. Portanto, que certamente que há pessoas que não são da minha opinião e que me quererão certamente corrigir. Vamos ver. Vamos. Eu acho que usar Ansible pode ser um bocadinho overkill, porque tu podes fazer um script super pequeno que faz com SCP o envio dos ficheiros, mas pronto. Sim, mas depois tinha que estar a fazer. Sim, eu percebo isso, mas como eu já uso Ansible para fazer outras coisas, é só mais um. E a forma como tu tens algumas daquelas funções dá-me perfeitamente para. Eu com o Ansible consigo ter coisas. É mais fácil de manobrar aquilo que eu quero pôr em cada máquina, pelo menos é mais visual para mim aquilo que eu quero pôr em cada máquina, não tenho que andar agarrado a script. Eu sabia que se agarrasse num script para fazer isso, provavelmente ele iria ser abandonado, enquanto que com o Ansible as coisas estão muito arrumadinhas, estão muito prontinhas e a coisa vai facilmente ser mantida.
Pelo menos é assim que eu acredito. Eu gosto muito do Ansible, dá esse conforto. Não sei se tens experiência com o Ansible ou não. Não, eu nunca usei o Ansible, usei outras coisas semelhantes ao Ansible. Pronto. Mas o Ansible em si nunca usei. Pareceu-me que o teu comentário era exatamente revelava exatamente essa falta de experiência, porque o Ansible não é assim tão do outro mundo quanto isso. Quando tens o setup feito, basicamente... Não, o que eu estou a dizer não é por isso. Não é, ele é de facto prático e permite fazer isso, de certeza, porque não há de ser muito diferente dos que eu usei, portanto não há de ser radicalmente diferente e portanto tem formas muito simples de fazer isso. Agora, só para fazer isso é que seria de facto overkill. Não, basicamente são algumas roles que eu adicionei àquilo que já fazia e alguns inventários, porque algumas destas máquinas não estavam no inventário e passaram a estar, só isso. Agora de resto são coisas que já existiam, portanto eu não fiz, não montei um setup só para isto, atenção. Ok, ótimo. Ok. Olha, e por falar em setup, eu estive a fazer setup de algo e que é ainda incrivelmente doloroso, que é os ouvintes, caso não saibam, passam a saber que basicamente há um grande diretório de podcasts, que é o diretório ao qual todas as aplicações de podcasts, especificamente de podcasts, vão buscar a lista de podcasts que existem e que depois vão buscar as feeds de cada um deles que nós subscrevemos e buscar cada episódio, que é o diretório da Apple. O diretório da Apple é o que detém quase todos os podcasts que existem e também além de alimentar todas essas aplicações, também alimenta em específico a aplicação da Apple, que ainda é mais usado por todos não, pela maior parte dos ouvintes de podcasts. E então, quando se está a fazer setup de um podcast, uma das primeiras coisas que se faz é ir inscrever no diretório da Apple. Para isso é preciso... Depende dos teus objetivos e do teu público, mas sim, eu tenho uma boa notícia para te dar. Quer dizer, quem não quer ter muito público, de facto pode não estar no diretório da Apple. Ou quem tem coisas contra a Apple, por exemplo, a Free Software Foundation não está... O da Free Software Foundation Europe não está, mas eu acho que fazem muito mal, porque assim basicamente ninguém sabe que aquilo existe. Não me insultes, porque eu não sou ninguém e sei que aquilo existe, portanto não me insultes, eu também subscrevo, mas na prática percebeste o que é que eu quero dizer. Ninguém vai descobrir que aquilo existe e tem muito mais dificuldade em subscrever, até porque o feed, a própria feed, nem eles divulgam bem a feed dentro do site. Se tu fores agora ao site e se não souberes onde procurar, também não encontras aquilo. Eles estão a fazer um péssimo trabalho na divulgação do podcast. Como eu gosto de ter ouvintes nos meus podcasts, eu faço para que as outras pessoas possam ouvir. Uma das primeiras coisas que eu faço é de facto escrever um novo show no Apple Podcasts, e para isso tu precisas ter duas coisas no início, que é além de teres a feed já, precisas de ir ao Podcast Connect da Apple, e para isso precisas de ter um Apple ID e precisas de ter uma conta no iTunes também, sendo que para ter conta no iTunes precisas ter o Apple ID, e para ter conta no iTunes ainda precisas ter outra coisa, que é de facto ter o iTunes. Eu lembro na altura quando nós lançámos este podcast não foi pacífico. Não foi nada pacífico, mas já me esqueci. Aliás, eu já fiz isso para outros podcasts e uso as mesmas credenciais, portanto nunca mais tive chatices com isso. Eu utilizo sempre credenciais diferentes para cada um dos shows, para que eles tenham a sua independência, não estejam relacionados de maneira nenhuma. Se por acaso alguma vez eu decidir passar algum show para alguém diferente, só tenho de lhe dar as credenciais específicas daquele e está o assunto arrumado. Faz sentido. Onde é que tu instalaste o iTunes então? Exatamente, vou começar por aí. É que a questão é que o iTunes existe para Windows, existe para Mac OS X, obviamente. Aliás, para Mac OS X acho que já não existe, já a aplicação tem outro nome, é o Music, acho eu, é isso. Ou pelo menos para iOS chama-se Music. E para iOS e para
Tablet OS. Existe para Android, o iTunes? Não faço ideia, mas deve existir. Continua. Deve existir qualquer coisa. Agora, o que não existe é para no Linux. Não existe iTunes para Linux. Pior ainda, não consegues fazer o iTunes correr em Wine. Ele arranca e crasha imediatamente. Eu sei disso porque já tentei várias vezes. Então, o que eu fiz foi fui ao site da Microsoft, fiz o download de uma das imagens do sistema de avaliação. Sim. Uma VM. Iniciei a VM. Aliás, primeiro tive de converter aquilo de OVA para Kekao 2, porque por alguma razão eu instalei de propósito o VirtualBox só para correr o OVA, mas por alguma razão a imagem não arrancava, tinha lá uma configuração incompatível. E então converti a imagem de OVA para Kekao 2 e arranquei com o KVM. Arranquei, instalei o iTunes e logo isto já tudo dá uma grande volta, é verdade, mas até agora é sempre exclusivamente necessário. E a seguir entro no iTunes e começo a introduzir o meu Apple ID e a minha password, e eles dizem-me sempre que os dados estão incorretos, A história da tua que vida. não é verdade, porque eu no computador ao lado estava a fazer o login com as mesmas credenciais no site do Apple ID e estava a funcionar. E qual era o problema então? O problema é que existe um limite máximo de tamanho de passwords para o iTunes. Certo. E a minha password ultrapassava esse limite máximo. Então, mas também ultrapassava no outro computador. Também ultrapassava no outro computador. O limite é só para o iTunes, não é para o Apple ID. Ok, mas a password é a mesma? A password é a mesma para as dois. E tu tens de adivinhar qual é o limite máximo, porque ele não te diz em lado nenhum. Pois, então isso é como a Atlassian. Tenho uma história gira com a Atlassian, mas não vou contá-la hoje. Continua então, não quero saber. Eu tenho também com outros softwares também com o limite máximo. E foi não é por ter limite essa máximo, história. não é limite máximo, é credenciais no mesmo serviço com padrões diferentes, em que usas a mesma credencial com padrões diferentes. Mas continua. Não, eu tenho histórias com limites máximos. Isso eu também tenho, as finanças, 16 caracteres. É o meu, está-me atravessado, é uma espinha. Que eu tenho E é atravessado no precisamente os 16 caracteres que é o limite para o iTunes. Ficam já a saber. Okay. Porque eu lembrei-me, entretanto, que isto tinha acontecido noutro podcast, e fui então procurar o tamanho da password do Apple ID do outro podcast e pronto, e defini uma nova password que só com os 16 caracteres. Isto é um bocado ridículo. A dor que existe para um utilizador de Linux submeter um podcast para o diretório da Apple é ridícula. E também é ridículo que o iTunes não existe para Linux, ou que seja preciso ter iTunes e não chega a ter um Apple ID para podermos aceder e utilizar o Podcast Connect. Não há nenhuma razão para que isto seja necessário, e é ridículo. Manda-lhes um mail. Ou então lá está, não usas, faz como outros, não usas e pronto. Não, eu quero ter público, eu gosto de ter público. Certo. Sabes que grande parte do público, eu tenho gestão de alguns podcasts que têm bastante público, e posso dizer que o público está cada vez mais, isto não era a resposta que tu querias ouvir, mas é metade, ou seja, o público está cada vez menos dependente do iTunes e das aplicações de podcast, e estão a virar cada vez mais para o Spotify. Os números do Spotify são, eu posso dizer, tem podcasts assombroso em relação àquilo que tu tens de proveniência direta ou neste momento dependente do iTunes. Portanto, eu sei que tu preferias um serviço diferente, mas eu posso dizer que pelo menos isto já continua a ser um oligopólio, mas já não é um monopólio, já não é a verdade absoluta da Apple. O Spotify está de facto em crescimento nessa área. Os números gerais, abismal. Os números gerais que eu obtive de podcast hosting, de empresas que fazem podcast hosting, não são nem de perto esses. Portanto, isso são casos específicos, e em particular em Portugal. Em Portugal há mais essa tendência, mas mundialmente a tendência continua a ser da Apple
ainda dominar e do Spotify estar a crescer de facto bastante, mas não ser ainda 50-50 nem de pó. Olha que o último ano então foi, e volto a dizer, estou a falar de alguns podcasts que têm números bastante generosos. Certo, estou a falar de um podcast, e não sei se tu, e nós temos um podcast aqui, falamos de vez em quando, que é o White Market. Eu posso dizer que tenho os números de um podcast que há mais de um ano que não lança um episódio, bem mais de um ano que não lança nenhum episódio novo, e os números dos últimos 7 dias ainda são muitas vezes de 4, às vezes de 5 algarismos. Certo. 7 dias. Mas Ok. isso são meia dúzia de podcasts e especificamente no mercado português. Os números que eu estou a falar é da empresa que faz podcast hosting, que é maior que independente, que é Libsyn. E que lhe interessa dizer, Não lhe interessa dizer não, porque ele submete-os a todos esses. Ele submete à Apple, Certo. submete ao Spotify, a eles tanto faz. Porque eles são um intermediário, portanto eles não têm nenhum interesse específico em uma empresa ou outra nesse aspecto. Há outras empresas a confirmar o mesmo, a Blueberry e outras empresas que empresas de hosting são, de podcasts, não é? exatamente, Exato. porque não estão a competir nem com o Spotify nem com a Apple nesse aspecto. Não estou a competir nisso. Depende se o Spotify não começa a fazer hosting também, como faz com as músicas dos artistas, mas pronto, isso são outros 500. Não, aliás, eles neste momento vão passar, neste momento eles têm uma caixa local, Exatamente. mas vão deixar de ter. Ah, é? Estão a começar a fazer as mudanças para deixar de ter. A sério? Vamos Quer dizer, começar a ver vão ter estatísticas num CDN, sítio vão ter só? CDN, vão ter CDN, mas o que eles estavam a fazer é que eles iam à feed, a Exatamente. uma feed feita Sacar o especificamente para eles, iam buscar, faziam transcoding e alojavam neles. Exatamente. E agora vão deixar de fazer isso. Vão passar a usar a feed direta que vem de quem está a fazer o alojamento. Ok. Provavelmente ainda será uma feed feita especificamente para eles, com características específicas, mas não vão fazer aqui esse transcoding e esse alojamento, vão ter apenas CDN. Ok. Mas olha, tenho-te a dizer que eu passei. Não sei se queres falar do teu podcast já. Eu acho que é melhor a gente não nos esticarmos muito, porque já vamos com 40 minutos. Está certo. A malta gosta de ouvir a nossa coisas se calhar coscovilhice. mais interessantes. Não, a malta gosta de ouvir a nossa coscovilhice. Cada vez que a gente anda aí a remexer a nossa vida, os gajos ficam, a malta fica doida e faltam-se dar feedback e falta-se dizer que sim senhor, assim é que é. Não te esqueças que estás em Portugal, meu, e que o Tuga gosta de ouvir a vida dos outros, pá. Continua, man, continua. Então vá, o que é que andaste a submeter na Apple? Desculpa, não percebi. O que é que andaste a submeter na Apple? Qual é o podcast? É um podcast novo que estará nas próximas semanas aí e na altura certa irei falar dele. Mas vai ver a luz do dia, garantes isso? Sim, já o hosting está preparado. Ainda não editei, tenho 2 episódios gravados, eu não os vou editar, a única coisa que eu vou fazer é fazer o transcoding deles para ter um fecheiro MP3 apropriado para fazer o upload. De resto, falta fazer esse upload e a Apple validar o feed. Está bem. Olha, eu tenho neste momento um a ser validado também, porque achei um piadão. Porque da sua batalha, eu não passei por esse problema todo, porque usei a conta que já usava antes. Decidi fazer um podcast. Aliás, decidimos, isto não é uma coisa minha. Portanto, eu aceitei um convite de alguém que partilhou um espaço de trabalho comigo aqui há uns tempos e que tinha ficado o bichinho de fazermos qualquer coisa aos dois, e então andamos mais intensamente há 3 meses talvez a afinar o modelo e a gravar, e decidimos publicar o primeiro episódio tão bonitos no Dia dos Namorados. Portanto, é um episódio generalista. Já temos vários episódios gravados, estão a ser editados pelo Senhor Podcast, portanto nós estamos contentes com o serviço dele aqui e decidimos contratá-lo também. É um podcast que não tem nada a ver com este. Portanto, é um podcast, podemos dizer, mais generalista. Eu tenho sempre as minhas ideias, as minhas convicções sobre os temas, alguns deles que trato aqui, mas o objetivo do podcast é ser uma coisa um bocado mais generalista e poder ser ouvida por qualquer pessoa com mais de 18 anos,
porque nós decidimos manter o ezinho do explicit para podermos de vez em quando dizer algumas palavras que aqui não dizemos habitualmente. Mas olha, fizemos uma coisa muito minimal, portanto alojámos aquilo no SoundCloud para não nos chatearmos muito, sacámos o feed do SoundCloud, espetámos com ele no Spotify e ao fim de um quarto de hora já tínhamos o podcast perfeitamente visível no Spotify. Começámos estranhamente logo a ter, deviam ser certamente os nossos amigos, eu também publiquei aqui e ali em alguns grupos mais privados, não tanto de rede social e coisa massiva, mas a coisa foi andando. Não estou muito preocupado com a promoção do primeiro episódio, porque a nossa histórica aqui também nos diz que os primeiros episódios são sempre os mais ouvidos, portanto se agora não o ouvirem logo também não é dramático, e estou calmamente à espera que a Apple daqui a uma semana ou duas, quando não tiver nada mais importante para fazer, que valide ou não, ou que arranje aquelas desculpas que eles às vezes arranjam para não validar o nosso podcast no iTunes, no tal diretório. Mas é como te digo, não estou demasiado preocupado. Aliás, nós nisso somos um bocado diferentes, tu e eu. Tu buscas a perfeição e em busca dessa perfeição deixas muitas coisas por fazer. Eu faço e vou afinando pelo caminho. E as coisas vão aparecendo feitas, portanto, e foi mais ou menos assim que nós fizemos. Eu tenho acordo com o Paulo nesse sentido, e o Paulo é a pessoa que vai fazer comigo, que está a fazer comigo o podcast. E já agora tenho que dizer o nome, espera aí um bocadinho, tenho que fazer publicidade aqui, fazer aqui um cross-selling. O podcast chama-se Terapia Social, nem eu sou terapeuta nem ele, mas o nome é giro, e vão ouvir, depois digam qualquer coisa também. O primeiro devem sempre ouvir, não é o primeiro, devem sempre ouvir, mais que isso, depois querem repetir a dose ou não. Tu ouviste o primeiro e não ficaste com vontade de ouvir mais nada, pois não? Tu ouviste o primeiro e não ficaste com vontade de ouvir mais nada. Por acaso tu não ouviste o primeiro, tu foste um felizardo que ouviste o zero. Pois é. Não foi o primeiro. Foi um extra, mas gostei. Eu já comentei o que é que achei do episódio e o que é que eu achei que deveriam ajustar ou que estavam até a fazer bem, e pronto, e eventualmente quando tiveres o show no Apple Podcasts, ou quando eu tiver paciência para ir ao SoundCloud e procurar o sítio para subscrever a feed, irei ouvir também. Certo, podes ir a terapiasocial.pt, vais lá parar direitinho. Essas é parte fácil. Mas pronto, se a Apple fosse assim tão fácil, tu não estavas aqui a queixar-te sobre eles. Não sabemos ainda se vamos fazer um blog ou não, portanto o Paulo está com vontade de escrever umas coisas e tal, mas não, nada certo ainda. Por enquanto temos o site apontado para a página do SoundCloud, para fazer a subscrição sem grandes desculpas e para ouvires. Quem está no Spotify, se pesquisar Terapia Social também aparece, é um boneco cor de laranja, muito bonito, amarelo. Eu sou daltónico, portanto aquilo é amarelo ou é cor de laranja, não sei. E tem dois gajos a olhar um para o outro, quase como se fossem daquelas artes marciais esquisitas, que tivessem... Dá ideia, tu olhas para aquilo e olha, os gajos vão andar à pancada, só pode. Mas depois a gente dá-se muito bem, a conversa corre muito bem. Eu gosto muito de falar com o Paulo. Ter uns microfones a gravar a nossa conversa é fixe, é porreiro, é simpático. Mas pronto, adiante, vamos falar um bocadinho sobre o Nextcloud ou não temos tempo para isso? Temos 5 minutos para aí. Então vá, 5 minutos. Nextcloud, queres chamar 18 ou Hub? Quer dizer, agora é o Hub, não é? Agora é o Hub, não é? Para mim ainda é 18, eu sou um gajo saudosista e agora só quando o número 18 desaparecer de vez, que ainda não desapareceu, é que eu vou tentar deixar-lhe de lhe chamar 18. Mas pronto, nós somos utilizadores, não é? Nós aqui no podcast somos utilizadores do Nextcloud Hub, porque a nuvem que nós usamos é Nextcloud e é já da nova versão. Já descobrimos alguns bugs, é verdade, importa dizer, são bugs que já estão documentados e que estarão solucionados rapidamente, esperemos. Espero que sim. Estamos a falar especificamente, e também não há que estar a esconder, o bug do editor de Markdown online, ou seja, quando nós temos um fecheiro Markdown e o abrimos, é função do core do Nextcloud, né, sem qualquer tipo de aplicação adicional, ou então é uma aplicação daquelas que vem por omissão com a instalação, não me recordo, mas era suposto abrir e dar para editar em tempo real. Isto é uma coisa que nos dá jeito a nós podcast. Sim, e que sentimos falta. Portanto, aquilo abre o editor de texto não atualiza em tempo real, portanto até já perdemos alguma informação à conta disso, portanto, e não é desejável que assim seja. Agora, tirando isso, globalmente
interessante, e tu andaste a explorar um bocadinho aquela questão dos projetos, que é uma novidade. Eu explorei um bocadinho, mas não explorei muito. Queria ter explorado muito mais e pareceu uma funcionalidade, um conjunto de funcionalidades interessantes, mas eu acho que vou ter que voltar a esse tema mais tarde, porque eu vi o vídeo da apresentação que eles fizeram um evento de apresentação destas coisas todas e eu fiquei super curioso, achei aquilo interessante, mas acho que vou ter que voltar a esse tema de novo, porque não tenho. Eu explorei isso inicialmente, mas já não lhe mexo há algum tempo, e há algum tempo, é mesmo há algum tempo, porque já temos este tema para falar há N episódios, só que tivemos outros episódios com temas tão interessantes que achámos por bem que queríamos falar mais tarde deste. Entretanto, eu como sou uma pessoa muito esquecida, muitas das coisas que eu queria falar, entretanto esqueci-me. Portanto, acho que podemos deixar essa parte para outro episódio. Ora, super interessante achei eu que é a introdução de algumas funcionalidades novas por omissão, que fazem com que este Nextcloud Hub ou o Nextcloud 18 possa ser competitivo com outros produtos de outras empresas. Sim, acho mesmo. Ora, aquilo que eu senti da apresentação, eu vi a mesma apresentação que tu, acho eu, ou se não foi, portanto foi uma parecida, porque eles fizeram uma espécie, pelo menos daquilo que me chegou à frente da cara, parece quase que foi feita uma turnê de apresentação desta nova versão do Nextcloud. Porque tu tropeças num vídeo e tu estás sempre a apanhar alguém, normalmente até é sempre é a mesma pessoa, eu não sei o nome dele, mas ele é acho que ele é o dono daquilo, não é? O CEO. É o Frank. Exatamente. Que sempre ele está a falar, sempre muito orgulhoso da sua equipa e do seu produto, portanto isso é visível, mas já vi em pelo menos dois, talvez três contextos distintos, mais ou menos o mesmo discurso, em que basicamente eles pegaram numa série de aplicações que já existiam, mas tentaram integrá-los o melhor possível para que tu consigas, e aquilo que eu senti e que a mim me agrada menos, mas que não há volta a dar, é mesmo assim que tem que ser, é que tu, se usares o Nextcloud online via browser, tu consegues ter ali um conjunto de ferramentas que te deixam bastante confortável. Portanto, é muito normal tu teres um Nextcloud e tu teres uma aplicação de contactos, de calendário, ter a aplicação de mail, ter este conjunto. Aliás, depois houve uma altura, pelo menos na versão 17 havia isso já, que é aqueles conjuntos de aplicações, uma espécie de bundles, em que tu vais à secção das apps e instalas aqueles 3 ou 4 aplicativos de groupware, ou de communication, ou de social, ou de seja lá o que eles lhe chamam. A outra coisa, aquilo que eu senti com o Nextcloud 18, é que a integração é cada vez mais seamless, ou seja, apesar de aquilo serem aplicativos, são aplicativos que cada vez mais parece que fazem parte do core e que tu não sentes que estás ali não tens aquilo como um extra. Eu encaro um bocado como quando tu usas o Thunderbird e a primeira coisa que instalas no Thunderbird é o Lightning, para poderes ter calendário, sendo que o Thunderbird não tem o Lightning, mas o Lightning é quase parte integrante do Thunderbird. Quando utilizas aquilo a sério, viver sem calendário é complicado. E acho que isto é a mesma coisa, quando tu começas a ver ferramentas, e eu estou ansioso, portanto já fiz alguns testes com a ferramenta de conversa, com o Talk, e gostava muito de conseguir confiar, mas ainda não consigo confiar. Agora, quando tu tens uma aplicação que tu arrumas as tuas informações por projeto, os teus projetos podem ter um workflow, os workflows podem ter uma série de ações automatizadas, ou seja, imagina o nosso podcast. Exato. Tu tens lá um fecheiro das notas, e assim que o fecheiro das notas entra naquela pasta, tu consegues ter uma espécie de um pseudo Jenkins ali a tratar o teu fecheiro e a fazer logo o INI de publicação, ou a fazer logo uma exportação de uma imagem, ou de uma coisa, desencadear outras ações. É extremamente interessante. Junta-lhe uma janela de conversa do lado direito, com videochamada, com audiochamada, que tu podes juntar não sei quantas pessoas, e tudo isto a correr numa infraestrutura que tu geres. Acho delicioso. É poderosíssimo. E eu consigo facilmente olhar para o Nextcloud hoje e vê-lo com potencial para substituir 2 ou 3 ferramentas distintas
que eu uso habitualmente para trabalho. Muito e isso bem. é muito interessante, ou seja, tu estás numa plataforma e tens tudo ali, é muito mais interessante do que lá está, aquilo que tu dizes há bocadinho sobre a Apple, por exemplo, onde é que está a minha password do ID, onde é que está a minha password do iTunes, onde é que está não sei o quê, pá, e tu consegues fazer uma coisa única e consegues ter ali o teu ecossistema e sem aquelas tais preocupações de, espera aí, posso pôr aqui, posso colar aqui uma credencial, espera lá, isto é o quê? Isto é o Slack, espera aí, no Slack não convém, não é suposto. Este tipo de coisas, quando tu corres na tua Nextcloud, começam a ser mais desvalorizadas, também e pelos ganhos de privacidade. Aliás, isso é vendido de cada vez que se fala em Nextcloud, não é? Portanto, é uma questão também de privacidade. Concordo. Olha, mas já que falaste em agenda há bocadinho e calendário, nós temos uma agenda neste show, que é uma agenda de atividades da comunidade Ubuntu e da comunidade de software livre em geral. Tiago, qual é que é a agenda para as próximas semanas? As próximas semanas, olha, vou-me despachar a falar sobre o Open Data Day, que é no dia 7 de março no Porto. Já falámos aqui 3 ou 4 vezes, portanto não vou estar a perder muito mais tempo com isso. A novidade na nossa agenda, portanto tudo o resto são repetições, a novidade na nossa agenda tem que ver com o encontro mensal da comunidade Ubuntu em Sintra, de março, que vai acontecer, já está marcado, no dia 12 de março, às 8 da noite no Saloon, e não acontece todos os meses, mas no mês de março é mês de Hora Ubuntu também, no mesmo dia, 1h30 mais cedo, às 6h30, no Chalé 12, que é o sítio onde habitualmente acontecem as horas Ubuntu, a última foi em dezembro, vai acontecer uma Hora Ubuntu sobre uma temática que te é muito próxima, que é o Biports, e com um orador que tu conheces bastante bem, eu acredito que durmas com ele há muitos anos, que és tu próprio. Sim, não sei se queres fazer algum tease sobre a Hora Ubuntu. Se vos interessa a privacidade em específico nos dispositivos móveis, se vos interessa o tema do Linux nos dispositivos móveis e a liberdade de escolha em geral, né, de sistema operativo nesses dispositivos, acho que será uma hora Ubuntu que vos vai interessar, porque vou falar um bocadinho de todas essas coisas e de como e porquê devem juntar-se à comunidade do Biports para ajudar a tornar estas coisas todas uma realidade cada vez mais próxima de toda a gente. Ok, boa. Seguindo na agenda temos o Pixels Camp, também já falámos aqui sobre ele. A única coisa que eu vou acrescentar àquilo que já falámos foi que, e neste momento já é público, portanto tanto tu como eu estamos a tentar levar o Ubuntu ao Pixels Camp nas suas mais variadas formas, e não digo mais porque ainda não se concretizou nem uma nem outra, mas logo que haja novidades certamente cá estaremos para falar sobre isso. De resto, referir apenas os nossos códigos de desconto na LibreTrend para comprar uma LibreBox e nos Slimbooks. Humble Bundle também, portanto não se esqueçam de usar o nosso link para ir às compras no Humble Bundle. Há um bundle interessante. Não há nada porque já acabou há 3 dias, meu caro. Não há. Confia em mim. Portanto, resta dizer que nos podem encontrar em podcastubuntuportugal.org e que ou podem ouvir-nos na Rádio Zero todas as quintas-feiras às 10 horas da noite, 10 horas mais 3 minutos. Exatamente. E a nós, nos sítios habituais, nas redes sociais e por aí fora. E se quiserem ver em direto a gravação destes episódios, podem tornar-se patronos e depois, aos domingos, quando nós gravamos, pelas 10 horas da noite, podem ver-nos gravar o show em direto. Exatamente. Resta-me despedir, portanto, da minha parte. Até à próxima. Até à próxima.